Chegando para mais uma live, estamos aqui e a gente está fazendo um trabalho de saúde nesse mês de novembro. E hoje nós teremos aqui com a gente a doutora Patrícia Ornelas, que é uma das nossas nutricionistas que nos atende aqui, nos ajudando. Já está aqui com a gente, já vou colocar ela aqui. Deixa eu só mandar o convitinho. Aqui, vamos lá aceitar o convite. E é um prazer muito grande, eu tô muito por aqui, coloca o seu nome, de onde você está chegando para estar com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oi, Fabi, a Fabi está aqui com a gente também. Oi, Patrícia. Olá! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo, né? Muito tempo que a gente não faz uma live, né? É, bastante tempo, menina. Saudade, saudade. Vai ajustando aí o filtro e eu tô dando um oizinho aqui. Também tô ajustando o nosso volume aqui. Você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Então tá bom. E o pessoal tá chegando aqui. Deixa eu ver quem tá entrando com a gente. A Fabi tá aqui. A Sara também tá aqui. Acho que é M. Sara, né? O usuário Prisci está aqui. Cláudia, Neuza. Sejam bem-vindas, meninas. Vão comentando aqui, vão deixando aqui o seu oizinho, né? Acho que algumas de vocês provavelmente são convidadas da Patrícia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Patrícia, por mais uma vez nos atender no convite, né? Aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Sandra. Sandrinha é minha prima lá de Santa Catarina, de Araranguá. Ela está falando de Araranguá. Sejam bem-vindas todas vocês. E a gente tem um assunto super interessante. Eu gostaria que você se apresentasse, doutora Patrícia, para as meninas aqui que não te conhecem, te conhecerem e saberem um pouquinho do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Bem, eu sou nutricionista, né? Eu sou daqui do Rio, né, no Brasil. Atendo aqui em Niterói. E hoje eu foco muito, tenho me especializado muito na saúde do intestino, né? Mas já tenho aí toda uma experiência na saúde da mulher, no emagrecimento, né? Enfim, a gente atua aí trabalhando muito todas essas áreas que são muito importantes. Eu entendi que não adianta, não é emagrecer por emagrecer, né? É emagrecer com saúde. E daí não tem jeito. A gente hoje, a nutrição, ela tá muito ampla, né? Então, a gente consegue ter muito conhecimento. Sim. E aí eu fui estudando. Hoje eu tenho essa paixão por estudar o intestino, o trato gastrointestinal, né? Uhum. Que na verdade é de onde a gente parte aí com 90% da nossa saúde. Sim. Então, isso daí é muito legal, muito bacana quando você vai entendendo toda essa parte que muitas vezes a gente acha que não é nada, mas é muito importante, muito mais do que se pode imaginar. Nós fizemos uma live há um tempinho atrás, acho que é 2 outubros assim atrás, 2022 e 2021, e com a Elke, que ela trabalha essa área de alimentação natural também. Uhum. E ela falou que romantizaram o órgão que controla o nosso corpo, né? Porque não é o coração, ela falou, é o intestino. É o intestino, pois é. Então, hoje o intestino é tido como segundo cérebro, né? Então exatamente, ela falou assim, na verdade o intestino manda a saída de tudo, né, do nosso corpo. Então, tipo, dali a gente precisa realmente estar cuidando e com muita atenção. Inclusive, esse mês eu queria ressaltar que né, a maioria das pessoas estão fazendo aí, nós estamos também vestindo azul, né, que eu coloquei até hoje lá um post, porque nós estamos com a prevenção relacionada ao câncer de próstata, né? Então, assim, a importância desse cuidado, né? A importância desse cuidado. Então, você que ainda não fez, que tem idade já e precisa fazer o seu exame aqui nos Estados Unidos,
tem uma empresa que você solicita o exame online, eles mandam na sua casa, né? Você coleta as fezes e coloca no correio de volta, e manda para eles, eles mandam os resultados em casa. Então, assim, super. E aí, se houver alguma coisa errada, ou alguma bandeira vermelha, como a gente fala, aí eles já iniciam aí uma indicação para um tratamento e realmente passar pela colonoscopia, né? Então, assim, é super interessante a gente ressaltar esse mês, né? A prevenção sobre a próstata também, que também atinge aí muito, uma porcentagem muito alta, principalmente dos homens, né? Então, eu estou bem feliz de a gente estar aqui, poder falar um pouquinho de emagrecimento, né? Eu falei, vai ser bom, a gente vai falar um pouquinho também dos alimentos que ajudam na parte de inflamação, né? Na prevenção e o detox e tudo mais. Eu acho que é quase impossível a gente falar de alimentação sem falar de detox nos dias de hoje, né, Patrícia? Sim. O que acontece, na verdade, né? Hoje a gente vive num mundo que é, assim, extremamente tóxico, né? Pra gente, pra nossa vida. Nós não fomos criados naturalmente para viver tanta toxina que a gente tem hoje, né? Exposta. Então, Sim. assim, tudo que a gente consome, né? Por exemplo, eu tô com meu copo d'água aqui, tá aqui. Aham. Na nossa água tem toxina. Água que deveria ser o melhor alimento, né? Pra gente, a coisa mais limpa, não é isso que a gente estuda, né? Na escola, Sim, né? extremamente Então, não é, né? Porque inofensiva, né? Que é era extremamente inofensiva. inofensiva e limpa, né? A gente estuda na escola isso, né? Inodora, límpida, Sim, né? Incolor, enfim. E é o alimento que limpa o nosso corpo, vamos colocar assim, né? Que lava, né? Assim como a gente lava a nossa casa, usa lá água para lavar alguma coisa, uhum. a água lava o nosso corpo, limpa o nosso corpo. E infelizmente hoje a nossa água também não é limpa. É. Também é uma água com muita toxina, né? Tem alumínio, tem chumbo, tem cádmio, tem muita coisa, muita toxina na água. E aí a gente vai toda uma alimentação, toda uma exposição no ar, né? Nas embalagens plásticas que a gente guarda os nossos alimentos, Sim. as maquiagens que a gente usa, né? Então tá aqui, ó, tô maquiada, Chumbo, né? esmalte na unha, chumbo, muito chumbo. Muito. E tudo isso vai intoxicando o nosso corpo, os agrotóxicos dos alimentos, né? Então, assim, é muita coisa que para o nosso corpo dar conta, sabe? É muita coisa, né? Até os alimentos industrializados que a gente tem. Então, pensa, prateleira do mercado. Tudo é assim que eu explico para os meus pacientes para eles entenderem, né? Tudo que está no mercado tem aditivo químico, porque você entende que aquele produto tá ali, foi feito para durar muitos dias, muito, Sim, até anos, sim, né? Meses, sim. anos. Então, como pode um alimento durar tanto tempo? É porque tem ali produto químico, conservante, Sim, corante, são muitos aditivos químicos, que aí a gente chama de aditivos, né? Que são o quê? Químicos produzidos na indústria, né? Então não são produtos naturais, eles são químicas criadas por homens para fazer com que esses alimentos durem mais. Então, quando uma pessoa, e hoje a alimentação, né? Vamos colocar praticamente mundial, né? Nossa alimentação como um todo, ocidental, ela é muito mais voltada para o alimento da prateleira do mercado. Então, com assim, certeza. você vai lá, se você consome muito biscoito, muito macarrão, muita batata congelada, esses alimentos, né, pré-prontos, enfim, isso tudo que tá lá tem aditivo químico. E tudo isso faz muito mal para a nossa saúde. Muito Sim. mal. Essas toxinas,
que o nosso corpo ele não reconhece, mas a gente tem o nosso sistema, né, de detoxificação, que é o fígado e intestino são os principais, né? Eles vão ajudar a limpar, mas dependendo, Sobrecarrega, né? sobrecarrega, e não só sobrecarrega. Depende aí de um monte de coisa. O nível, a quantidade que essa pessoa se expõe às toxinas, porque cada pessoa é de um jeito. Pensa comigo, Josi. Arroz. Eu diminuo muito o consumo de arroz dos meus pacientes. Diminuo bastante, porque geralmente chegam... Você foi logo no queridinho. No queridinho, eu sei. Todo mundo pensa, ai, arroz, aquela história, né, da nutrição antiga, né? Vamos colocar terra, assim. É da terra, pode. E que diz que a combinação do arroz com feijão é perfeita, enfim. E não é que seja um alimento de fato ruim, porém, ele é intoxicado, né? Ele tem uma quantidade muito grande de arsênico. Então, eu já peguei exame de paciente com arsênico lá no alto. Uau. Né? Porque são pessoas, assim, nem todo mundo consegue fazer um tipo de exame, né, de metais tóxicos. Sim, né? sim. Nem todo mundo tem essa possibilidade, porque não é um exame barato, nem sempre o plano de saúde arca. Cobre. E aí, mas assim, com quem eu consigo aplicar, então assim, já peguei paciente com arsênico lá no alto. Uau. Por quê? Um consumo de arroz muito grande. Então, não é que não possa comer, mas o quanto você come. Tem que ter um equilíbrio, né? Equilíbrio. E no caso do arsênico, qual seria o que mal ele causa? É uma toxina, mas qual seria o que acrescenta, né? Eu acho que não o que muito mais. Ele atua muito mais trazendo muita fadiga, muito cansaço. Ele vai ali, né? Porque ele vai atuar a nível de mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? Mitocôndrias são as células, né? Que acumulam, produzem a nossa energia de fato. Elas são as nossas máquinas produtoras de energia. São as mitocôndrias. Cada célula do nosso corpo tem uma mitocôndria dentro dela, que é para produção de energia. E quando a gente se sente muito bem, é porque a gente tem uma produção mitocondrial muito boa. É muito louco isso, né? Isso aí, assim, tem muita genética envolvida, tem muita questão do estilo de vida, enfim, de pessoa para pessoa. Mas se é uma pessoa mais inflamada, ela vai ter menos mitocôndrias. Ela tendo menos mitocôndrias, ela vai ter um estresse oxidativo maior. O que seria isso? É uma pessoa que vai envelhecer mais rápido, que vai eliminar essas toxinas com mais dificuldade. E por esse motivo, ela vai se sentir mais cansada, mais fadigada, sabe? Então, assim, são várias e várias questões. Então, E às vezes, né, doutora Patrícia, a gente acha, não, eu não vou comer o arroz só porque é carboidrato. Mas, tipo assim, ouvindo sobre isso, a gente entende que não é só uma questão de contar as calorias, mas é uma questão de, por exemplo, se o arsênico vai fazer com que você sinta mais fadiga, então vai desencaminhar aí um processo que vai, na frente, vai acabar gerando um problema de saúde que vai além só do peso ou de consumir as calorias, né? Exatamente. É por isso que não basta só, né? Quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Não basta só você achar que está comendo saudável. Você tem que entender um pouco do alimento, né? Ter o público, né? A quantidade de pessoas normais ter essas informações não é fácil, né? Realmente. A gente sabe que nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento, mas assim, acho que vale a gente passar as informações, né? E aí, por exemplo, vamos pensar no alimento, né? Frutas, legumes, verduras. É alimento de Deus, é bom.
infelizmente, hoje a gente tem agrotóxico, né? Sim. Bastante. Então, assim, esse é um grande problema também. Mas, ainda assim, usar esse tipo de alimento, né? O ideal é que a gente tenha alimentos orgânicos, fato, né? Então, Sim. alimentos que não têm essa carga de agrotóxico que faz tanto mal para a gente, para o nosso corpo, causa realmente muita questão de câncer, né? E aí uma pessoa que ela tem mais propensão a absorver esse tipo de produto no seu corpo, né? Ela vai sofrer mais consequência com isso, né? E aí o que acontece? Ah, mas então não come? Não, come. Precisa comer. Por quê? Deus é perfeito, né? Então, assim, quando ele criou os alimentos, cada alimento que a gente vai e estuda, a gente sabe que os alimentos, eles têm ali substâncias bioativas, que é justamente essa questão de detoxificar, de desinflamar o corpo. Sim. Sabe? Então, cada cor de alimento, ela tem um porquê. Ela vai agir dentro do nosso corpo de uma forma, sabe? Cada folha, cada cor, cada grupo. Então, ele tem ali um porquê. Cada erva, então, chás, né? Falo muito para os meus pacientes usarem chás, principalmente mulher, né? Homem é mais difícil, mas mulher é mais adepta, né? Ao uso de chá. E mulheres são muito mais inflamadas do que homens. Sério? Não sabia disso. Sério. Eu acho que a gente é inflamada em todos os sentidos do que os homens. Ai, gente, olha, não, mas eu não sabia nesse sentido mesmo da alimentação. Agora, a gente ouve muito falar que as frutas vermelhas, elas são totalmente favoráveis e são anti-inflamatórias, né? Isso é verdade, é comprovado, né? O morango, a framboesa. São os polifenóis que tem ali, as frutas vermelhas, as roxas, elas têm um poder antioxidante muito grande, muito elevado mesmo. Então, assim, sempre procurar consumir essas frutas, né, da melhor forma, a forma mais natural possível, né, sem levar ao fogo, né, porque tem gente que, eu não come a fruta, mas come a geleia da fruta. Assim, você vai aproveitar bem menos do que você está consumindo aquela fruta íntegra, né, in natura, fresca ali, para te beneficiar. Então, mas de fato, elas são extremamente antioxidantes, assim como os alimentos que têm vitamina C, né, os cítricos, são extremamente antioxidantes também. Então, vitamina C, laranja, limão, acerola, camu-camu, enfim, todos esses alimentos são maravilhosos. E aí, juntando as frutas vermelhas, né? Mirtilo, cereja, framboesa, né? Morango, todos eles são extremamente antioxidantes. Ajudam muito no processo de desinflamação do corpo. Ótimo. E, na verdade, assim, eu vi aqui o seu programa de detox, né? Que você está aí sugerindo às suas pacientes, né? Um detox de 30 dias, né, doutora Patrícia? É isso? Por quê? Mas ele tem fases, né? Eu percebi que assim, você separou o programa por fases. E achei bem interessante porque eu acho que a gente tem esse primeiro momento que eu acho que é a parte mais difícil. Eu acredito que depois a gente vai acostumando até, né? Mas assim, nos primeiros 10 dias, que seria aqui, né? A primeira fase de 10 dias, eu acho que vai ser aqui um pouquinho suado, mas a gente vai dar conta, gente. Eu quero ver se eu consigo, né? Eu tô aqui tentando, eu quero conseguir fazer um monte de coisa, mas eu tento, pelo menos. Eu quero poder postar algumas das receitas, assim, que estão no seu cardápio, né? Que eu aqui, eu adquiri o material de apoio e tudo mais, então eu quero poder postar, mas porque eu preciso realmente fazer, né? Como eu falei com você, por uma questão de meu corpo estar muito inflamatório, então eu preciso aí dar uma reduzida nisso.
E como você estava falando, por que você resolveu fazer essa quebra de 10 dias e depois, né? Qual que é a expectativa de fazer o detox por fases? No que isso muda O para que que quem? muda? Muda que quando você inicia a primeira fase, você tem ainda proteína do tipo animal dentro da dieta, tá? Uhum, E essa proteína animal é principalmente peixe, sim. porque o peixe ele é uma proteína mais leve, né? Aham, De mais fácil digestão. Ele é uma proteína de melhor aproveitamento, ok. vamos colocar no sentido digestivo da palavra, tá? E a segunda fase, os outros 20 dias, eles são de proteína somente vegetal. Então, ali vai Hum, utilizar o quê? Grão de bico, lentilha, alguns tipos de feijão, não são todos, para poder usar como fonte proteica. E aí, o que, uhum, que a gente ganha com isso? A gente ganha uma digestão muito melhor, ok. né? A digestão, ela fica muito menos sobrecarregada. Você tem uma dieta mais alcalina, porque as proteínas em excesso, principalmente a proteína animal, ela causa uma acidose muito grande no nosso metabolismo, no nosso corpo, no Uau. nosso sangue, né? E isso também facilita a gente ficar um pouco mais inflamada. Então, para Uhum. pessoas que consomem, o que é difícil é porque quem é muito ligado em carne, né? Eu tenho pacientes que são Não carnívoras. sei quem é, não sei. Então, quem é super gosta muito de carne vermelha, né? Principalmente, a carne vermelha, não adianta, gente. A É, gente tem que falar e não tem como dizer que não. é. Ela é muito mais inflamatória, Uhum. tá? Existe na carne vermelha, quando a gente faz, o nosso corpo metaboliza ela vai produzir uma substância chamada ácido araquidônico, que ele é super inflamatório dentro da nossa via ali de metabolização dos nutrientes. Ela inflama muito mais Sim. as nossas células. E pensa, quando a gente fala de inflamação, pensa assim, você tem um machucado ali que está inflamado. E aquilo ali fica vermelho, fica dolorido, não é assim? É. Imagina uma bolinha de pus ou furúnculo, alguma coisa assim, que a gente sabe que dói Uhum. muito, fica quente, né? Quando a gente fala da inflamação do nosso corpo, não é dessa forma que acontece, tá? Não é que você vai ficar ali, você não tá vendo isso que você vê em algo Físico. que está externo, visível. Sim. Mas as suas células, elas estão sofrendo dessa forma. Uau. E dói. Por isso que uma pessoa mais inflamada, a maioria das doenças inflamatórias que causam muita inflamação, né? Que são as doenças autoimunes, né? Então, por exemplo, mulheres na época da menstruação, né? Uhum. Mulheres mais voltadas para endometriose, síndrome de ovário policístico, elas sofrem com muita cólica. Por Uhum. quê? Aquele corpo, aquele útero está muito inflamado. Então, elas vão Uau. sentir muita dor. Então, na verdade, doutora Patrícia, a parte, quando a gente fala de estar, né, com o corpo, digamos que com as células inflamatórias todas ativadas, na verdade, às vezes a pessoa detecta um problema só, mas o corpo todo já, isso já é um alerta, é um problema, mas é um alerta porque o corpo todo está em inflamação, Sim, passando por inflamação. exatamente, porque o nosso sangue, ele está correndo, correto? Sim, Ele está passando por tudo, né? Nosso corpo, ele sobe e desce o tempo inteiro, o nosso sangue, né? Ele sobe e desce o tempo inteiro. Então, sim, sim, então, assim, cada pessoa, ela vai ser afetada numa área, por conta de que a genética dela propicia isso. uhum, Vai levá-la
para áreas diferentes. É uma questão genética, Sim. tá? Uhum. Mas isso não quer dizer que outras áreas do corpo não estão sofrendo. Sim, estão. Sim, estão. Sempre vai estar. Mas a área mais afetada é aquela ali. Então, para quem tem endometriose, vai sentir muita cólica. Para quem tem problemas ósseos, né? Artrite, artrose, vai sentir nos ossos, nessa parte das cartilagens ali, ossos. A inflamação fica ali em volta daquele tecido, tá? Sim. Então, assim, depende de cada situação, tá? Agora, aonde que o gatilho começa? Incrivelmente, no intestino. Lá tudo começa. Por quê? 75% da nossa imunidade está lá no nosso intestino. Uau. Então, tudo vai afetar esse intestino. Esse intestino distribui para o nosso corpo todo boa parte do que tudo foi metabolizado. Passa pelo intestino, fígado, fica ali. Muito intestino, fígado, e isso vai sendo distribuído para o nosso corpo, sabe? Sim, sim. E vai atuando em várias situações. E cada pessoa é de um jeito, não adianta. Você nunca vai ser, né, exatamente igual um ao outro. Nunca vai ser. A Sempre reação. tem as suas diferenças, as suas reações. Onde essa pessoa vai sofrer mais. Ok. Eu vi também que você colocou um pouquinho dos sintomas, né, nesse material do detox, um pouco, você fala um pouco sobre os sintomas de intoxicação. E eu gostaria que você desse para a gente uma pincelada aqui, porque esse material é muito rico, tá? Para quem não conhece, a apostila do detox de 30 dias que a doutora Patrícia preparou é um material muito rico. A gente não está nem entrando. Acho que a gente vai passar 10%, 20% de todo esse material, porque aqui ela vai bem detalhada na linguagem médica também, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos sinais, dos sintomas de intoxicação, de inflamação. Né? Que muitas vezes eles passam... Porque nós somos tão acostumados a passar o dia com dor de cabeça, passar o dia com esses sintomas. Foi isso que eu percebi. Eu falei, meu Deus, esses sintomas, eles são tão comuns que muitas vezes a gente vai deixando, vai tomar um remédio hoje, aí passou o outro dia bem, mas daí volta o mesmo sintoma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Gente, assim, a gente... É o que você falou, né? As pessoas, elas estão acostumadas a viverem doentes. Né? Não é normal você sentir dor de cabeça o tempo todo. Não é normal você já acordar cansada. Não é normal você não ter um sono reparador. Então, você não dormir bem. Não é normal você sentir enjoo, sabe? Náusea, sentir um cheiro forte de qualquer coisa, aquilo já te faz mal, te incomoda muito. Você está sempre nauseada. Não é normal você não ter absorção de nutrientes. Então, por exemplo, você é aquela pessoa que vai fazer um exame de sangue e sempre tem lá uma deficiência nutricional. Não é normal. Tem alguma coisa acontecendo, sabe? Sim. Então, assim, queda de cabelo, unha, né? Aquela pessoal fala que como é que é? As pessoas falam dor de fígado. Dor de fígado. Nunca senti. Essa eu nunca senti. O pessoal usa esse termo, né? Dor de fígado. Eu acho que quando incha, né? O pessoal fala que quando incha, assim, não é? Né? Sente aquela coisa, porque tem médico até que brinca muito com isso, fala, fígado não dói, né? Mas é porque aquela quantidade ali de coisas intoxicando essa pessoa, ela fica aquela barriga globosa, dura, enrijecida. Isso não é normal, isso é sinal de inflamação, tá? Então, se você vive com dor de cabeça, se você acorda já enjoada, nauseada, nossa, o que mais chega para mim são pessoas assim. Eu acordo, eu não tenho vontade de comer, porque eu já acordo enjoada. Né? Muita gente tem esse sintoma. Por que isso acontece? Tá inflamado, é um fígado intoxicado. Ele não conseguiu trabalhar bem durante a noite, porque é à noite que o fígado faz o trabalho de detox, Sim. né? Uhum. Então, enquanto a gente está dormindo, nosso corpo está trabalhando.
Por Nosso corpo isso, eu tem acho toxina. interessante, que até vou abordar aqui, porque outro dia a gente estava brincando aqui em casa que por que que a gente acorda mais magro e a gente vai dormir mais gordo e acorda. Porque se a gente se pesar à noite, a gente tem um peso, Exato. uma medida. Se a gente se pesar pela manhã, eu falei, eu vou sempre no médico pela manhã, que é para eu não assustar, né? Mas E agora que aí você você já tem falou, 2 quilos a menos, né? 2 a menos, garantido. Mas agora que você falou, né? O nosso corpo ele trabalha e ele não deve trabalhar pouco, porque como que é essa diferença? A gente não corre à noite, a gente só descansa. Pois Para ver é, o quanto também é importante esse desacelerar, né? De tudo, né? exato. Exato. É muito importante que a gente tenha um sono reparador, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje é que as pessoas, primeiro, elas já têm dificuldade de dormir, pegar no sono, porque estão extremamente ansiosas, estressadas, preocupadas, né, com o dia de amanhã, enfim. Ou ela vai dormir e acorda de madrugada do nada. Então, assim, quem tem esse sintoma de sempre de madrugada acorda desperta, seu fígado está reclamando, está dizendo para você que ele não está conseguindo trabalhar bem. 3 horas da manhã é a hora do nosso fígado estar no pico máximo da sua função. Então, se você tem esse despertar por esse horário, fica um alerta. Seu fígado está dizendo aí para você que ele não está conseguindo trabalhar bem. Então, você precisa, sim, fazer ali, cuidar da sua alimentação, detoxificar. Né? E o detox vai além da alimentação, na verdade, né? Dentro desse programa tem sobre isso, por conta de outras toxinas. Mas todo um sistema ali que está cansado, inflamado. E aí, durante a noite, ele trabalha pra caramba o nosso fígado. Por isso a gente acorda com o quê? Saburra, né? Na língua. Então, a gente usa o raspador de língua para eliminar. Higienizar. Porque a escova de dente não é suficiente para tirar, né? Os meus Sim. pacientes presenciais, eles ganham, eu dou para eles um raspador de língua de cobre para fazer, né, a raspagem. E você acorda com hálito ruim, você acorda querendo urinar, né? Por quê? Seu fígado trabalhou a noite inteira para fazer as excreções. Quando você acorda de manhã, para quem aí acorda de manhã e sai para trabalhar sem tomar banho, gente, você eliminou um monte de toxina pela sua pele durante a noite. Então você tem que acordar, tem que tomar banho, né? Então você tem ali o suor que transpira, né? Tem enfim, vontade de evacuar. Tudo isso faz parte do processo dessa limpeza que o seu corpo está fazendo. E Uau. quem não faz cocô, não elimina, não faz a segunda fase de detox, a terceira fase do detox. Considerando ele faz essa parte. Quais seriam, considerando nessa escala, primeira fase, segunda fase, terceira fase? Você falou que fases, primeira e segunda, essas fases, elas são metabólicas, elas acontecem dentro do nosso corpo, tá? Principalmente a nível de fígado, tá? Principalmente a nível de fígado. Então, começa as nossas células, elas fazem todo um trabalho ali de absorção, né, de tudo que a gente ingeriu, enfim, de tudo que a gente esteve exposto naquele dia e dos nossos próprios hormônios, porque o nosso corpo ele fabrica muita coisa, né? Sim. E aí, esse fígado metaboliza tudo. O fígado é o grande metabolizador, né, do nosso corpo. E a terceira fase é a excreção. A excreção vai ser o quê? Principalmente urina e fezes. Então, se você não urina uma quantidade boa, você precisa urinar bastante. Mas como se urina bastante se a pessoa não bebe água em quantidade ideal? Sim. Tem que urinar. Urinar em jato, sabe? Aquela urina forte que sai mesmo. É isso.
E que seja limpa também, né? Porque Limpa, clara. clara, porque a gente também vê que a gente percebe quando tá tudo mais limpo e quando não tá, né? Também tem isso também, depende, né, de acordo com a coloração da urina, né? Se você é uma pessoa que está sempre com aquela urina muito escura, alguma coisa tem de errado. Sim. Se você bebe água, primeiro você tem que beber bastante água para ter vontade de urinar. A água, ela vai fazer isso, né? Vai facilitar essa excreção. Uhum. E aí, de manhã a urina ser um pouco mais escura é normal. Por quê? Por conta dessa eliminação de toxinas que está saindo. Sim. Por isso que quando a gente vai fazer exame de urina, eles pedem a primeira urina da manhã. Porque ali eles conseguem ver uma carga total do que está eliminando do seu corpo. Ótimo, que interessante. Exatamente. Doutora Patrícia. Fazem a parte disso também, que é a terceira parte do detox. Então, quem não faz cocô, tem gente que não faz, gente. Não evacuar não é normal. Quem não evacua precisa procurar ajuda. Isso é muito importante. Sim, sim. É praticamente uma fase dependendo da outra aí, né? Exato. E a Daiane, então, Finance Day tá aqui, tudo bem, Daiane? E ela tá falando que ela tem muita enxaqueca. Teria, assim, existem... nós sabemos que existem várias toxinas, né, que causam a enxaqueca também. Mas teria uma dica de um chá, ou uma mudança de alimentação que poderia ajudar nessa parte de enxaqueca? Primeiro, o ideal é que a gente entenda o motivo da enxaqueca, tá? Mas, no geral, tem alguma coisa relacionada com a alimentação. Então, primeiro, que é muito comum, glutamato monossódico. O que é isso? É um tipo de sal encontrado nos alimentos industrializados, tá? Então, dos mais variados tipos de alimento industrializado, você encontra glutamato monossódico. Precisa ler a lista de ingredientes para ver se contém. Inclusive, hoje, até os produtos naturais de tempero têm sido adicionado de glutamato monossódico. Então, também, agora, a gente ainda está lidando com essa situação. Então, isso causa muita enxaqueca. Então, precisa avaliar. Outro alimento que causa muita enxaqueca são os lácteos, tá? A pessoa, ela tem uma sensibilidade alimentar, ela tem algum tipo de intolerância e ela sofre com enxaqueca sem nem sequer imaginar que pode ser de lácteo, principalmente os queijos. Porque o queijo, o processo dele, né, de fermentação que ele passa, ele tem alguns componentes próprios que acontece nesse processo do leite, que vai ficar aquele tempo ali maturando e vai liberar. E causa muita enxaqueca. Muito. Uau! Então, precisa avaliar. E tem que ver outras coisas, né? Se é excesso de toxina. Então, um detox realmente ajudaria bastante. Então, eu estou vendo aqui que a parte dos 10 dias aqui vai aqui com bastante frutinha, bastante... Tem algumas aberturas, mas a parte do 20 dias aqui fica bem estreito o negócio, né? Mais uma estreitada. Mais uma estreitada. A pessoa passa praticamente 30 dias com uma alimentação totalmente natural. E até a mudança de temperos também, né? Eu percebi que você colocou aqui os temperos que você quer que sejam usados para que tenham aí uma eficácia maior. Agora, um dos sintomas que eu percebi aqui na parte de intoxicação do nosso corpo também são as alergias e a infertilidade, que quase não são mencionados, porque todas as vezes que a gente fala, eu vou fazer um detox, porque o pessoal tem muito essa ideia de que o detox, ele está extremamente conectado ao emagrecimento, né? E só não isso. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Emagrecer é uma consequência natural, porque você pensa, você vai deixar de comer um monte de aditivo químico que engorda,
que intoxica o nosso corpo e por intoxicar, Sim. engorda. Simples assim. E o detox, na verdade, a intenção dele é justamente minimizar a consequência das toxinas no nosso corpo. Porque isso vai desregular muita coisa no nosso corpo, principalmente os hormônios. Aí é que a gente toca na questão alergia. Então, vamos lá. Alergia. Alergia de pele. Muita gente tem problemas sérios de pele que um detox resolveria. Principalmente a de pele. E aí eu volto a dizer para você, aonde que está a imunidade da pele? No intestino. No intestino. A célula está lá no intestino, ela é ativada porque a pessoa tem uma sensibilidade, Sim. mas ela não imagina que tem. Então, esses aditivos químicos, os corantes, os conservantes, os espessantes, eles agridem principalmente a nível pele, mas eles agridem também cognitivo, tá? Então, hoje tem crescido muito, muito, muito a questão de Parkinson, né? Mal de Parkinson tem crescido muito. Crianças com autismo, isso é triste de falar, chega me dói quando eu penso, porque o número de autista, a gente já tem um diagnóstico de estudo que dentro de poucos anos, se eu não me engano, são 5 anos, vão ser 7 para a cada 10 crianças, Uau. 7 serão autistas. Muito então, alto. Pensa, né? Isso é muito sério. E as pessoas não fazem ideia, porque elas querem comer o salame delas, elas querem comer o presunto, elas querem comer aquela batata congelada que elas compram lá no mercado, porque é prático, né? Elas querem, enfim, ter esse tipo de alimentação, querem fast food o tempo inteiro. Então, não imaginam o quanto isso vai agredir. E lá na infertilidade, o que acontece? Cada vez mais, as mulheres estão esperando mais tempo para ter filho. Esse é um ponto, tá? Cada vez mais velha essa mulher está, menos óvulos ela vai ter para serem fecundados. Além disso, ela vai ter um óvulo e um espermatozoide, a gente falando de casal, Sim. muito menos limpo. Vão ser óvulos e espermatozoides extremamente contaminados por esses aditivos químicos. Não só nos alimentos, como no ambiente no geral que a gente vive. Então, qualidade. Nem só pela idade, né? Mas também por causa da qualidade. Eu vejo muitas... O que a gente ouve também, muitas adolescentes, assim, eu ouço muito elas dizerem, falarem assim, nossa, eu não ouvia tanto isso quando, na minha idade, quando, né, com as amigas e tudo, não ouvia. Mas hoje eu ouço muito se falar do ovário policístico, que na verdade também causa muito a infertilidade ou colabora, né? Então, assim, eu acredito que toda essa alimentação, quando você falou da alergia da pele também, a minha irmã, ela tinha aqui a parte do braço dela sempre cheinho de bolinhas, assim, bolinhas. E a gente não sabia o que era, a gente achava que era uma coisa, porque a gente olha para o físico e pensa, não, tá aqui, alguma coisa que, né? E aí o médico falou que era alergia do trigo, se cortasse o trigo, tipo... Exatamente. São algumas coisas que a gente não consegue conectar, né? Porque igual você falou dos três fases do metabolismo. Como a primeira fase e a segunda fase, elas são internas, praticamente a gente só tem a terceira fase, que seria a eliminação das fezes e da urina, que elas seriam aí o que a gente vê e as outras são invisíveis. Então a gente só entende que há um problema quando realmente se manifesta no mundo físico, vou dizer assim, né? Na parte física, né? Porque a parte interna do metabolismo não é visível aos nossos olhos, né? Mas enquanto o problema já existe há muito tempo, né, doutora Patrícia, na verdade? Já está ali, né? A minha gata tá aqui querendo fazer bagunça. Querendo aparecer na live, ela tá querendo fazer a live.
Ai, que linda! Qual é o nome dela? É a Blair, Blair Waldorf. Nossa, ela é muito chique com esse nome. Então, doutora Patrícia, aprimore a mente aqui, também está aqui com a gente hoje. Ela colocou aqui, eu quero ler o comentário dela. Ela colocou que, se vocês tiverem perguntinhas, pessoal, vocês podem mandar as perguntinhas que a gente vai respondendo aqui. Ela colocou aqui que o cardápio da doutora Patrícia Ornelas é maravilhoso. Ah, e também o pastor Marcos Krebs está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor. E mandou um abraço para minha amiga Lu. Um beijo carinhoso para ela e para toda a família. Então, eu tenho visto muito isso, sabe, doutora Patrícia? É que realmente são processos que a gente não visualiza, então a gente não trata, porque ainda não é, ainda não externou. Aí quando a dor aparece, né? Eu tive agora uma experiência dessas, né? Aí quando a dor aparece, já muitas vezes o médico fala, já é crônico, não tem mais o que fazer. Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter de manter. E uma outra coisa também, né, que eu estava pensando, são 30 dias, essa programação que você, esse programa que você desenvolveu do detox de 30 dias, são 30 dias, mas eu acredito também que isso aqui é uma base, a gente precisa ter essa base. É igual comparar os exercícios físicos. Se você vai 30 dias na academia, aliás, você nem consegue resultado nenhum com 30 dias, mas digamos que, né? Digamos que depois do 6º mês, no meu caso, a gente consegue ver os resultados de estar fazendo exercício físico. O que acontece? Na verdade, se eu não continuar, não vai ter, né? Não vai, esse resultado vai desaparecer de novo. Desaparecer de novo. Porque a gente está colocando para dentro, né? Então, se você, o que você coloca para dentro é aquilo que você vai ter como resposta na sua saúde, né? A sua alimentação fala muito ao quanto de saúde você vai ter, sabe? Então, assim, né, às vezes eu escuto algumas falas assim, fulano era tão saudável, né? Comia bem, mas aconteceu. Olha, pode até acontecer, mas é um número muito reduzido para uma discrepância de quem realmente come demais, assim, várias coisas erradas, né? Não tem nenhum tipo de controle com a alimentação para a resposta que o corpo daquela pessoa vai dar, né? Então, assim, o que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente vai plantar, a gente vai colher. E entendendo que cada pessoa tem a sua característica pessoal, né? Mais atenção ainda se tem que ter, né? Então, por isso, né, quando você vai ao médico, ele sempre pergunta sobre a história familiar, não é isso? Lá na anamnese, a gente tem, qual é o histórico familiar? Por quê? Porque importa. A genética importa, né? Ela não é determinante. Não é. Não, ninguém precisa vestir uma capa e dizer que a minha genética é essa, então, não. Você vai tratar, porque você pode sim ter uma vida saudável, mesmo que você venha de uma família que não tem uma genética tão boa assim, sabe? Sim. Agora, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, doutora Patrícia, a gente já está aqui finalizando devido ao nosso horário, mas eu queria que você falasse assim, de uma forma breve, é claro, porque como eu falei, esse material é bem detalhado. Como que funciona o programa? Porque eu sei, porque você está no Brasil e, tipo, eu tenho aqui o material, então a gente tem acesso. Eu queria que você falasse se você vai ter acesso ao link, o que vem com esse programa, para as pessoas saberem. E também eu gostaria de falar que a doutora Patrícia atende vários pacientes aqui nos Estados Unidos também, né? Inclusive, eu também, sempre que eu preciso de ajuda, eu corro com ela. Quando as meninas, as pacientes do grupo têm alguma dúvida, a gente sempre faz essa observação aqui, o cuidado do detox também para quem está fazendo a quimioterapia, porque tem que ter um acompanhamento com a nutricionista, não é qualquer detox que você pode fazer. Então, não é só pegar receita no YouTube e ir fazendo, porque isso também pode dar ruim, né? Dar ruim, que é errado falar dar ruim, então é dar ruim, né? Então, assim,
eu queria só que você falasse pra gente como que funciona esse pacote, como que você preparou isso, porque tem um combinado de a comidinha, que eu vi os suquinhos, eu acho. Então Sim. fala pra gente, por favor, pra gente saber aqui. Então, para quem está aqui, né? Como é que funciona no geral? Vamos colocar assim. Dentro lá da plataforma, fica tudo hospedado dentro de uma plataforma onde você vai receber um link, né? Que você vai ter algumas aulas que são exatamente esse material que está aí. Então, tem a explicação de cada parte, tá? Detalhadamente. Por isso que tem todo esse material, que são aulas divididas. Tem também o cardápio ali divididinho, segunda, terça, quarta, tá tudo bem detalhado lá. E tem várias orientações com receitas, né? E tem várias orientações para você melhorar também o seu estilo de detox na questão de quê? Maquiagem, shampoo, esmalte. Então, procurar uma maquiagem mais orgânica, sem chumbo, né? Sem excesso de chumbo, parabenos, tá? Shampoo, né? Esmalte também. Então, a gente coloca lá. Tem um dia que a gente coloca um suplementozinho para você comprar na farmácia e vai ser um dia para limpar seu intestino de verdade. Então, nesse dia aí, eu peço, fica em casa, não sai, porque pode ser que você tenha, né, um desconforto maior. Sim. E fica tudo lá hospedadinho. Tem uma figura aonde eu ensino a fazer o detox com bucha. Sabe aquela bucha vegetal? Sim. E aí, ensinando a pessoa a fazer dentro do banho mesmo, como ela ir usando como se fosse uma drenagem linfática, sabe? Que ótimo. Interessante. Aí tem, né, toda a explicação lá de como fazer isso. E ela vai fazer isso durante 30 dias. E tem também uma parte onde a gente vai falar do detox emocional. Então, exatamente isso. Agora eu vou só te segurar um minutinho. Hoje, a nossa live está falando do detox aqui. Nós estamos fazendo nesse mês de novembro a série Saúde, que a gente sempre faz, né? No mês de novembro. Então, a gente está falando da parte física, né? Que é a parte alimentação, corpo, inflamação e tudo mais. Mas nós vamos ter outras lives aqui na sequência, né? Durante essas últimas semanas, as próximas 2 semanas de novembro, que vão falar também sobre isso que você falou, hein? Porque a parte emocional, igual você falou, mas aquela pessoa comia tão saudável e aconteceu com ela, só que é o físico, o emocional e o espiritual. E as 3 coisas precisam caminhar juntas. Eu sempre falo isso, né? Precisa ser tratado junto. Então, hoje a nossa live está tratando de forma bem específica do físico, mas é muito bom saber que nesse pacote já tem a parte emocional. Até o final de novembro nós vamos ter uma live que vai falar da saúde emocional e espiritual também. Então, assim, eu quero que vocês que estão aqui com a gente, vai se mantendo informado aí pelo nosso Insta, porque é essencial. Muito bom que você pôs isso no pacote, muito legal. E aí tem essa parte onde essa mulher ela vai colocar ali um pouco dos sentimentos dela, né? Falar sobre um pouco do que ela está sentindo, né? E é ela com ela mesma, assim, não tem intervenção de ninguém. Mas isso é importante porque, às vezes, a pessoa ela quer ter uma alimentação ok, quer cuidar dessa parte, mas esquece que se o emocional dela, se ela estiver ali cheia de mágoa, ressentimento, né? Cheia de tanta coisa que não adianta. Nós precisamos realmente ter uma saúde emocional. Exato. Viver assim não compensa. Isso vai trazer mal para a nossa saúde, vai afetar a nossa saúde também. E hoje a ciência, ela já está abrindo muito para esse entendimento, né? Isso tem começado a mudar um pouco essa chave. Sim, então, com certeza. Isso aí é muito importante. Então, tem essa partezinha lá, ela vai preencher um questionário.
onde ela vai dizer quais são os sintomas que ela tem no início. Então, ela vai marcar enxaqueca, enjoo, dor nas pernas, cólica menstrual, enfim. Ela vai marcar tudo lá que ela sente. E no final, ela vai repetir esse questionário. Sim. Para que ela veja a diferença dos sintomas dela, do quanto ela... Porque a gente esquece também, né? Sim. A gente também esquece. Exatamente. Então, tem lá para ela poder fazer o diagnóstico, né? Do quanto ela melhorou em relação aos sinais e sintomas. E com certeza vai acontecer uma melhora. Eu passei por uma fase de acompanhamento, né, com você. E assim, foi uma melhora extremamente significativa. E aí depois eu consegui manter por bastante tempo. E devido a uma mudança bem grande na minha carga horária de trabalho, eu acabei não conseguindo mais ficar nas quatro linhas. Né? E aí, gente, eu preciso voltar. Por isso que eu estou engajando agora nesse pacote de 30 dias de detox. E eu gosto dessa supervisão aí, sabe? Porque daí a gente vai respondendo e vai vendo a diferença. A Esther também, ela colocou aqui, eu estou há uma semana com o cardápio e recomendo, já sentindo modificações no ato da evacuação. Ou seja, a Esther já está, né, vendo aí diferença na parte do intestino, que seria aí a terceira fase do metabolismo, em uma semana. Então, isso já é um bom progresso. E quando a gente cuida, a palavra de Deus fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente também não pode agredir, né? Porque aquilo que a gente faz de mal para o nosso corpo, a gente também não agrada a Deus quando a gente não cuida. Então, nós precisamos também ter essa conscientização de que esse cuidado, o cuidado, não o culto ao corpo, mas o cuidado com o templo também agrada a Deus. A maioria das pessoas acha que isso é exagero e tudo mais. Não é exagero, viu? Vocês que estão aqui com a gente, as pessoas que vão assistir a live, né? Que vai ficar gravada aqui no Instagram, não é exagero, é necessário, porque quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida da nossa saúde, nós estamos também agradando a Deus, porque afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente falha nesse cuidado, a gente está dizendo que a gente não valoriza aquilo que Ele nos deu. A nossa casa é onde a gente mora, aqui, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização do quanto é importante, né? A prevenção, o cuidado, né? E pensar que, assim, deixa eu só falar. Pode, fica à vontade. Pensar que, né, eu escuto, assim, de pessoas, né, às vezes, eu não consigo, aquela história, eu não consigo ficar sem o meu doce, eu não consigo ficar sem, sei lá, minha bala, eu não consigo ficar sem meu pão, eu não consigo ficar... Mas como assim não consegue? O que é tão difícil, né? Será que o mais difícil é você diminuir sua quantidade de doce que come exageradamente, de gordura, de carne, de refrigerante, né? O que eu mais escuto é o vício da Coca-Cola, impressionante, gente. Refrigerantes. Nossa, assim, tem gente que fala, olha, eu consigo tudo, menos a Coca-Cola, eu tenho que tomar, senão eu passo mal, tem que tomar. Olha que coisa, né? Só que assim, não é que você nunca mais vai tomar, ou que isso não pode mais passar. Não é nada disso. Mas assim, quando você coloca isso dentro da sua cabeça e dentro daquilo que você fala, e você declara que você não consegue, mais difícil é passar por uma situação de saúde, né? Com certeza. E era isso que eu ia falar. Porque a gente fala, eu não consigo. Mas daí, quando aparece igual, eu não conseguia realmente emagrecer, eu estava acima do meu peso, estava com bastante problemas hormonais. E aí, quando o câncer veio, eu precisei fazer de qualquer jeito, né? Para eu poder superar o câncer. E graças a Deus, a gente hoje, né, não tem, nosso corpo, né, foi curado. E só que assim, as meninas ainda falam, e eu escrevo isso no livro, assim, numa parte do livro, eu escrevo que
que a minha geladeira parecia a geladeira do Incrível Hulk, né? Que era toda verde, só tinha era acerola, chá de acerola de manhã, de tarde, de noite. Aí, que engraçado, quando a gente fica no aperto, a gente consegue. Então, vamos fazer antes de passar, porque, infelizmente, a tendência é que fique difícil, porque, como você falou, como a gente falou aqui no começo, tudo que a gente está comendo está adulterado, né? Tudo que a gente está comendo está muito ruim, muito contaminado. Então, a gente precisa realmente ter essa força de vontade e pensar que. E depois que a gente começa, a gente consegue sim, porque não é difícil, não é impossível, seu paladar vai mudar de acordo com aquilo que você já está comendo. Então, existe uma mudança muito brusca no paladar. Hoje, quando eu como alguma coisa muito doce, eu não consigo, fica insuportável até. Então, por quê? Porque quando você elimina essas toxinas, elas não fazem mais parte do seu corpo. Então, você vai ter aí um paladar mais clean, né? Mais limpo, mais apurado até. Tem admirar o sabor do alimento, né? Natural do alimento, sem precisar ali, né, de tantos excessos, né? Seja de açúcar, de sal, de gordura, enfim, que é o Exatamente. que é adicionado nos produtos alimentícios, né? Exatamente. Bom, doutora Patrícia, eu não sei se você teria algo a acrescentar aqui, mas eu quero te agradecer mais uma vez. Eu estou aqui com a listinha de alimentos, a fase dos 10 dias, a fase dos 20 dias. Eu estou aqui com o olho bem aqui, bem cauteloso em tudo isso, porque tem muita coisa boa aqui, muito nutriente bom. Eu quero te agradecer por essa iniciativa, porque é um programa curto, mas eu acho que vai dar tipo aquele impulso para a gente poder manter, porque a parte mais difícil é o impulso, sabe? De sair do comodismo, de não conseguir vencer o açúcar, não conseguir vencer o trigo e a gordura, que são os nossos três vilões aí, né? Que a gente enfrenta. Então, quero te agradecer por essa iniciativa, por esse cardápio, por esse pacote. Eu nem sei como é que eu poderia falar, porque, gente, tem o acesso à plataforma, tem o acesso às receitas, tem as dicas, até ali uma areazinha, né, emocional. Então, assim, muito, muito bom. Parabéns, parabéns pela iniciativa. E recomendo também, eu não comecei, mas eu vou começar. Eu quero sempre passar por aqui no Instagram como vai indo o programa para vocês que vão nos acompanhar, né? E quero te agradecer porque você está cuidando da saúde, tá? Então todas as pessoas que promovem saúde são bem-vindas no Safe Place, sempre. Seja sempre muito bem-vinda. Essa casa é sua casa, te agradeço pelo teu cuidado, teu carinho de sempre me atender. Eu sempre chego de última hora, porque a gente não consegue manter uma agenda mais na frequência de antes, né? Devido ao carga horária de trabalho que dobrou. Mas, assim, te agradeço por você sempre nos atender. Agora eu deixo aqui os seus comentários aí para a gente poder encerrar também. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, divulgar, falar sobre saúde, para mim é um prazer de verdade, poder ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais, né, de como se manter saudável, né, entender que a gente não está falando sobre restrição, não esse não é o ponto, a gente está falando sobre promover saúde. O que você pode fazer para melhorar, né? E essa realmente é a intenção. Em relação ao programa, né, o Detox, ele é realmente uma porta de entrada, por isso ele tem um precinho, assim, que é mínimo, né? E justamente para tentar trazer essa pessoa, ou as pessoas que não conseguem iniciar um acompanhamento comigo, né? Por uma questão financeira, enfim, porque não se sentem nesse momento, mas que já inicia ali de uma forma simples no tempo dela, porque se ela também quiser fazer de uma forma mais tranquila, enfim, ela fica à vontade, né? Mais à vontade para fazer. Mas é algo realmente muito bacana mesmo. Para quem está aqui em Niterói especificamente, né? Na minha cidade, tem um kitzinho, a pessoa vai... tem um kitzinho de um dia que ela recebe dos sucos, de sopas, enfim, um dia só. E o restante do cardápio tem todo lá para ela executar na casa dela, né? E fazer.
Então é isso, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Sempre fico muito feliz com o seu convite. Obrigada, Patrícia. Quem está aqui com a gente também, que chegou agora, é a Simone, que é uma das nossas pacientes, a nossa florzinha. A Simone já está aí, finalizou os seus tratamentos. E a Simone é dos Muri Jungle Café. E eu preciso fazer a propaganda dos Muri Jungle Café, porque eles têm muitos sanduíches naturais. Os sucos deles são batidos fresquinhos na hora, gente. É uma delícia, suquinho verde. O suquinho também de cenoura com beterraba. Olha, eles sempre que eu posso, que eu tô lá pertinho do Holy Cross, que fica aqui em Fort Lauderdale, perto do Holy Cross, eu sempre dou uma passadinha lá e eu pego alguma coisinha correndo, porque eu fico satisfeita, não fico empanturrada, fico bem satisfeita e faz bem, né, Simone? Obrigada, não. Obrigada a você, que você tá sempre lá preparando tudo com muito carinho também. Quero te agradecer, Patrícia, por você estar aqui. Tá chegando agora de lá do trabalho, eu sei. Mas a live vai ficar salva, tá, gente? Então, se você quiser, souber de alguém que precisa dessas informações que a doutora Patrícia compartilhou com a gente hoje, por favor, faz um link. A gente vai fazer, vai baixar a live também no nosso canal de YouTube, no canal de YouTube do Safe Place. Então, você vai ter aí nas mídias, né, à disposição desse conteúdo. Vamos fazer uma fotinha? Eu vou tirar aqui, né, os nossos comentários. E aí, você que está com a gente, faz uma fotinho. Nossa, só para a gente pôr na capa da live aí um coraçãozinho. Vou fazer aqui um coraçãozinho. Isso, aí você tira a fotinho aí e posta pra gente, please. É o momento estátua que eu falo. Eu espero que alguém tenha salvo aí essa foto. Mas tá bom, Patrícia. Muito obrigada por nos atender, pelo seu carinho. Obrigada por tudo e por sempre estar aqui com a gente no Safe Place. Você faz parte aqui dessa casa. Muito obrigada. A vocês todos que também participaram aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas te agradeço de coração. E eu queria também pedir a tua permissão para eu postar, mandar o postzinho, aquele que você me mandou, do Detox, nos grupos do Safe Place, que são os voluntários, aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, para eles também terem o seu contato e talvez ter aí o acesso, tá bom? Sim. Pode ser? Tá bom, então. Obrigada, Patrícia. A todos vocês tenham uma boa noite. Deus abençoe tua casa, tua família. Seja muito feliz e abençoada por Deus. Beijo. Tchau.